Olá, sou Patrícia Lessa, diretora pedagógica do Supera, e hoje estamos aqui no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia com um convidado muito especial, com o Dr. Otávio Castelo, médico geriatra e atuante na área de neuropsiquiatria. Seja muito bem-vindo, doutor. Patrícia, é um super prazer estar com vocês, com quem vai nos assistir, para a gente conversar desse assunto tão importante que é saúde cognitiva. O senhor é um médico geriatra com enorme relevância e influência. Há mais de uma década, atuando principalmente em neuropsiquiatria geriátrica. Foi fundador, presidente, coordenador do grupo de apoio para cuidadores e familiares da Regional Distrito Federal da Associação Brasileira de Alzheimer. Quais são os maiores desafios enfrentados por uma pessoa idosa e seus familiares quando há um diagnóstico de demência? Entendi. Bom, primeiro eu preciso esclarecer que eu não sou tão importante assim, mas obrigado pela bondade. Veja, quando uma pessoa recebe o diagnóstico de doença de Alzheimer ou alguma outra demência, existe uma série de coisas que acontecem na vida dessa pessoa e de quem está em volta dela. As demências não são uma doença contagiosa, como vírus ou bactéria, mas são contagiantes, porque as pessoas que estão em volta vão sentir os efeitos daquilo que vai acontecer na vida da pessoa que tem demência. E isso, a primeira coisa é que assusta muito quem está em volta, em geral assusta muito, mas não é assim. As pessoas vão ter como passar pela doença, desenvolver uma jornada de aprendizagem, se capacitar, entender do que se trata, fazer frente aos desafios e conseguirem superar as adversidades. Então, o primeiro recado para as famílias é: não se desespere, porque muitas coisas vocês terão condição de passar. Uma das primeiras barreiras que as famílias têm que enfrentar é o estigma associado à doença. O que é isso? Estigmas são crenças, preconceituosas do que talvez seja ou não seja. Então, é associado à doença de Alzheimer que tudo vai se acabar, que a vida não vai ser possível mais em nada, que a pessoa não vai poder ter nenhum tipo de qualidade de vida. Isso não é verdade. O que a gente tem que fazer é esclarecer como cuidar, como organizar a vida do indivíduo, porque ele vai ter um tempo que geralmente é longo, de meses a anos, ainda com autonomia para desempenhar suas funções. E tem muitas intervenções que podem ser feitas para isso, na maioria dos casos. Um dos desafios também que a família tem que lidar é porque vão acontecer reorganizações nos papéis familiares. Então, se aquela pessoa idosa precisa ser cuidada porque tem demência, quem vai cuidar dela? Como esse cuidado vai acontecer? É na casa do indivíduo, daquele idoso? É na casa do filho? Ele vai morar em outro local? Quem são as pessoas que vão estar envolvidas com esse cuidado? E tudo isso gera muita necessidade de diálogo, conversa. Às vezes a família tem que se reorganizar, às vezes desavenças familiares antigas aparecem para serem resolvidas. Então, os desafios vão acontecer, mas existem os recursos para que eles sejam superados. Eu sou filha de uma pessoa que teve o diagnóstico de Alzheimer há 10 anos atrás. E eu posso dizer assim, com toda firmeza, que a doença, lógico, foi um grande susto no começo, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa. Mas a gente se resgatou enquanto família, no cuidado com ela. E hoje a gente tem um relacionamento com ela que a gente retomou muito carinho, tanto dela pra gente, coisas que a gente nunca vivenciou com ela, dela pra gente e da gente com ela também. Então, apesar de todo o sofrimento e toda a dor, existem hoje momentos de muito amor, de muita acolhida. A gente acabou se reinventando. E é exatamente isso que acontece com a maioria das famílias. Os papéis mudam, as coisas se reorganizam, mas ao final as pessoas aprendem o que é necessário, se reorganizam e dá certo o cuidado. É muito importante a gente lembrar que essa família vai empreender o que a gente chama de jornada do cuidador familiar. Ou seja, é um percurso de aprendizado, de entendimento da natureza do que é demência, do que ela é, do como ela funciona, do que ela causa na vida das pessoas e de como a gente lida com ela. Porque no começo, na época que as pessoas recebem diagnóstico, a maior parte das pessoas não sabe o que realmente é, Sim. o que realmente funciona. E tem ideias que são estereótipos, ideias pré-concebidas, e que muitas vezes são ideias catastróficas de coisas que vão ter solução. Então não existe só desgraça quando o diagnóstico de demência é feito. Também existem ganhos. Com toda certeza,
desde que a família aprenda e o paciente aprendam a lidar com as coisas adequadamente. A educação tem sido apresentada por pesquisadores como sendo um importante fator de risco para a demência. Por que ela contribui tanto para o envelhecimento ativo e principalmente para a saúde do cérebro das pessoas idosas e daqueles que estão envelhecendo? Muito interessante essa questão, Patrícia. Em primeiro lugar, a baixa escolaridade formal, as pessoas que não estudaram lá na infância, elas têm mesmo um risco maior de desenvolver demência, de Alzheimer ou outra demência, é verdade. Mas também as pessoas que ao longo da vida foram estudando e fazendo estimulação cerebral através de atividades educacionais, elas também estão mantendo as funções cognitivas ativas, estimuladas, né? E com isso elas estão estabelecendo conexões. O cérebro, ele sofre ele forma novas conexões, o cérebro mantém a sua saúde de funcionamento físico. Eu estou falando de conexões entre neurônios, entre células cerebrais. Então toda a estimulação cognitiva que for feita, ela vai promover saúde cerebral. E todo o processo educacional, ele promove saúde cerebral, porque ele mantém, em primeiro lugar, a ativação das funções cognitivas. Mas existem também outros aspectos para a gente considerar em relação à educação. Por quê? Porque para a gente ter educação, né, para a gente receber educação, a gente geralmente está interagindo com um grupo de pessoas, e isso envolve habilidades sociais, envolve desenvolvimento de relacionamentos, envolve a gente estar se sentindo útil diante das coisas que a gente vivencia. E o sentimento de ser útil, o sentimento de estar em relação com as pessoas de uma forma plena, isso é altamente promotor de saúde cerebral. Então a educação, ela tem múltiplos aspectos pelos quais ela promove a saúde cerebral, que vão desde aspectos sociais, da interação com as pessoas, de como se funciona, até aspectos que são lá da física, da área material do cérebro, né, das conexões cerebrais e do funcionamento, por exemplo, das redes de neurônios no cérebro. A gente acredita muito nisso também, né? A nossa prática de estimulação cognitiva por multicomponentes, ela impacta não só, né, a estimulação de habilidades cognitivas, mas principalmente essa questão da interação social, do convívio em grupo, né? Valorização das histórias dos nossos alunos. Em relação ao Brasil, quais são os principais desafios em relação à saúde da pessoa idosa, em especial, é lógico, a saúde do cérebro? Acho que o primeiro desafio em relação à pessoa idosa é o desconhecimento em relação às peculiaridades da pessoa idosa. E por desconhecerem, a maioria das pessoas tem um preconceito contra a pessoa idosa. E aí, Patrícia, é muito importante explicar que esse preconceito é estrutural e o nome dele é etarismo. O que é isso? São crenças arraigadas que as pessoas nem percebem que têm, baseadas em estereótipos, baseados em preconceitos de que o velho é isso ou o velho é aquilo. Por exemplo, o velho fica esquecido, isso é entendido como normal. O velho fica dependente de cuidados, o velho fica rabugento. Todos os velhos são assim? Não. É normal um velho ficar esquecido? Não. É comum, mas não é normal. Então, esse preconceito que é o etarismo, ele precisa ser combatido para que as pessoas entendam o que é normal do envelhecimento e o que não é normal. Sim. Vou dar um exemplo. Ter cabelo branco é normal, porque no máximo a gente pode, por questões estéticas, fazer uma tintura ou não, mas não é patológico, não é doença. Agora, surdez. Surdez acomete 30% das pessoas idosas, e surdez sempre é doença. Sempre é doença, mas como muitas pessoas acham que ser surdo é normal do velho, não se toma providência. E aí deixa de colocar aparelho de surdez. E aí entra uma coisa muito interessante. Se a gente erradicasse surdez da face da Terra, a gente diminuiria aproximadamente 10% dos casos de demência no mundo. Surdez é um fator de risco prevenível. Dos fatores de risco para a doença demencial, a surdez é um fator de risco prevenível. A gente poderia, ao combater a surdez, tratando a surdez com aparelho, você automaticamente diminui o risco daquela pessoa desenvolver demência. Para a gente promover saúde cerebral, para a gente promover prevenção de demência, é preciso que a gente olhe uma série de fatores de risco sobre os quais a gente pode intervir.
Então tem os aspectos da saúde geral das pessoas, controlar a pressão alta, diabetes, colesterol alto, não fumar, beber com muita moderação, controlar a obesidade, fazer atividade física, aquele bordão, tudo que é bom para o seu coração é bom para o seu cérebro. Todo mundo sabe, né, as coisas que a gente faz para melhorar a saúde cardiovascular, a saúde do coração. Todas elas se aplicam para o cérebro também, mas tem outras. Se você, por exemplo, uma pessoa que tenha depressão, a gente tem que tratar, porque se não for tratada, aumenta a chance de ter doença de Alzheimer ou outra demência. A mesma coisa para surdez na meia-idade. A surdez aumenta a chance de alguém ter doença de Alzheimer ou outra demência. A mesma coisa para deficiência visual, né? Os déficits sensoriais aumentam o risco de demência quando não são tratados. Então, além de a gente tratar todos esses aspectos relacionados à saúde física e ao estilo de vida, também se inclui aí uma alimentação saudável, qualidade de sono, por exemplo. Além de você incluir esses fatores de risco, você também tem que manter um estilo de vida ativo, tanto físico quanto mental. O estilo de vida ativo, ele requer estimulação cognitiva. Ele requer que as pessoas estejam o tempo todo se desafiando, colocando situações onde elas colocam o seu cérebro, as suas capacidades à prova, elas vão desenvolvendo coisas novas e assim elas mantêm várias funções cerebrais ativas. Então é muito importante que não se faça só aquela atividadezinha padrão. Por exemplo, eu gosto de fazer palavras cruzadas. Mas se você faz só isso, você não está estimulando o seu cérebro, isso já é conhecido para ele. Você tem que fazer coisas novas, atividades diferentes, que te desafiem. E essas atividades, elas são melhor feitas quando elas são de maneira lúdica, divertida, agradável. Melhor ainda se for em grupo, porque está em relação com outras pessoas. Melhor ainda se ela for estimulada por uma pessoa que conhece, vai dando a instrução, vai vendo como você rende. O que é isso que nós estamos falando? É um processo de aprendizagem. Isso sendo prazeroso, agradável, numa forma em que a gente faz isso com as pessoas, ali também é um grupo onde a gente cria vínculos sociais. É o grupo onde a gente vai e a gente faz a nossa atividade e faz o lanche da quarta-feira, o bate-papo, assim como tantas outras atividades que são promotoras de saúde cerebral para a pessoa idosa. Sim. Doutor Otávio, foi um prazer grande ouvir você falar. Tantas informações muito relevantes para a gente aqui do Espera e também para as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Legal, é um prazer estar aqui com vocês. E olha, um recado final para você que está nos ouvindo, é assim, saúde cerebral é uma coisa que não pode deixar para amanhã, ela requer uma atitude proativa da gente desde cedo. Não adianta as pessoas terem medo de que lá na frente algo poderá acontecer. É hoje que a gente tem que ter práticas de vida saudáveis que vão gerar saúde cerebral ao longo da vida. Então se cuide desde já, combatendo todos os fatores de risco para a demência e cuidando da sua saúde cerebral, mantendo seu cérebro ativo.